Uma pesquisada aqui no Facebook, vou ver o que está acontecendo, depois eu dou uma lidinha na palavra de Deus. Aí encontra um, encontra outro, aí a Bíblia, aí começa a olhar para a Bíblia, e Deus fala, dá uma lida na Bíblia, daqui a pouco eu leio, coloca do outro lado. Esconde atrás do computador, que é para não ficar vendo ela. E passa horas e horas na frente do computador, mas não tem coragem de ler um texto da palavra de Deus. Eu estou mentindo o que eu estou falando aqui? É verdade ou é mentira o que eu estou falando aqui? É a guerra espiritual que nós estamos vivendo, porque o inimigo coloca gelo no meu coração, o inimigo coloca gelo no seu coração, porque ele sabe que quando você começar a estudar a palavra te libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é a verdade, meu irmão? A palavra. Aí quando o inimigo que conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse, sabe tudo, é o maior teólogo que está zanzando pelo planeta Terra, é o diabo. Então ele fala, eu vou deixar o crente da palavra? Eu não. Depois ele vai vir contra mim? Não, eu vou esfriar ele, eu vou esfriar ela. Meu irmão, minha irmã, se você soubesse o poder e a autoridade que tem nessa palavra, a sua vida seria uma bênção maravilhosamente bem na presença do Senhor. Você acha que o Senhor Jesus venceu o diabo simplesmente por vencer? Não, Jesus era cheio do Espírito Santo e ele venceu o diabo usando a palavra. Jesus poderia muito bem mandar descer fogo do céu e sapecar o diabo, sim ou não? Mas aí ele estava usando atributo de Deus. E Jesus não veio para ser malabarista, ou para se mostrar, ou para ser popstar ou megastar. Jesus veio para ser servo e obedecer a Deus e a palavra de Deus e ser crucificado na cruz do Calvário para que eu e você um dia tivéssemos acesso direto ao Pai. Essa que é a moral da história. Porque se Jesus usasse o poder dele para descer fogo no diabo ou para matar aqueles que se levantavam contra ele, então o diabo falaria, mas também, seu filho faz o que faz também desse jeito, mas assim até eu, entendeu? O diabo é acusador. Então Deus não podia fazer isso. Jesus tinha que agir como homem. Jesus tinha que agir como servo, e como servo ele foi morto por mim e por você na cruz do Calvário. Mas hoje ele não é servo não, hoje ele é Senhor, Salvador e tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Versículo 2. Olha só o que o profeta escreve. Deus falando, só prevalecem o perjurar. Perjurar significa jurar falsamente, fazer traição. Olha o que estava acontecendo no meio do povo de Deus há 2.700 anos atrás. Ainda bem que não acontece mais hoje, né? Crente não jura falsamente e crente também não trai crente. Sim ou não, pessoal? Olha, o pessoal balançou agora, tá vendo aí? Vocês estão percebendo a profundidade desse assunto? Talvez você não parou para pensar nisso. Essa palavra tem 2.700 anos. E muita gente lê a palavra sem propósito. Se você tem propósito, quando você lê a palavra, Deus abre a sua mente, abre o seu coração e transforma a sua vida. Meu irmão, minha irmã, me desculpa, é escola bíblica, é seminário, eu vou falar a verdade. O que tem de crente jurando falsamente nas igrejas é brincadeira. E o que tem de crente traidor é brincadeira também. Ou estou mentindo? Está assim de crente traidor. Está assim de crente jurando falsamente. Desde a época de Oséias. Continuando. Versículo 3. Por isso, a terra se lamentará. Deus queria dar vitória para o povo dele, o presbítero Nelson. Deus não queria que o povo dele sofresse. Deus não quer que o povo sofra. Deus quer que o povo tenha vitória nesta terra.
Mas o povo quer sofrer. Infelizmente, o povo quer sofrer. Continuando. Por isso, a terra se lamentará, essa palavra é de Deus. E qualquer que morar nela desfalecerá, ou seja, perderá as forças, enfraquecerá, como os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Escute só essa palavra, eu vou falar com calma. Depois que o povo de Deus foi levado cativo várias vezes, e esse povo de Deus que nós estamos falando é o povo de Israel, que hoje sou eu e é você também na presença do Senhor. Esse povo aqui que foi levado cativo, foi para a Babilônia, e aqui vocês leram comigo, que o povo foi dispersado, foi deportado à Síria, foi dispersado entre as nações. Isso só aconteceu com o povo de Israel, porque eles não tomaram posse da palavra de Deus. Olha só, nessa época, daqui a pouco eu falo desse versículo, nessa época, por causa dessa prosperidade, por causa dessa falsa paz, por causa desta época, vamos falar, equilibrada financeiramente para o povo hebreu, nessa época, o povo deixou de servir a Deus e foi se dobrar diante outros deuses. Nessa época, o povo deixou de ir para a igreja louvar a Deus, o povo deixou de ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus, o povo deixou de ir para a igreja para ouvir o que Deus tinha para falar e começou a servir outros deuses. E se tem uma coisa que Deus não divide, é a glória dele com ninguém, porque só ele é Deus, só ele é Senhor, só ele é Salvador, só ele é libertador. Naquela época, nos dias de hoje não, hoje tem Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. E Ele está do lado do Pai, intercede por mim e por você. E tem o Espírito Santo, que é o Consolador, que faz nos lembrar da palavra de Deus. Mas naquela época, ainda Jesus não havia se manifestado. E se tinha uma coisa que deixava Deus invocado, e se tinha uma coisa que deixava Deus furioso naquela época, eram os crentes quando adoravam outros deuses. Era a mesma coisa que chamar Deus para sair na mão, era a mesma coisa. Mas como Deus não sai na mão com um homem, então o que Deus fazia? Entregava o povo na mão do inimigo e o povo sofria e todo mundo sofria. Por quê? Porque estavam andando na contramão da palavra. Continuando no 3. Por isso a terra se lamentará. E a terra está se lamentando até hoje. E os judeus estão se lamentando até hoje. Se tem um povo que não tem paz na terra, são os judeus. Se tem um povo que não tem paz nessa terra, são os judeus. Eles querem tirar os árabes de Jerusalém. Eles querem tirar os libaneses de Jerusalém. Eles querem tirar aqueles homens que não são judeus de Jerusalém, mas não pode. E aí vem os homens bomba. E aí vem os malucos que se explodem em restaurante e explodem em carro-bomba, porque eles querem tirar este povo que não é da linhagem do povo hebreu. Mas não podem. Por quê? Porque desobedeceram a palavra de Deus. Não podem. E os judeus têm mais uma coisa. O único cidadão que poderia ajudá-los foi Jesus de Nazaré. O que eles diziam sobre Jesus? Você é o impostor. Você é o enganador. Você engana as pessoas. Alguns diziam, você faz o que faz em nome de Beelzebu. Beelzebu é príncipe dos demônios. A tradução de Beelzebu é senhor das moscas. O Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, era chamado pelos fariseus de endemoniado. E aí, como se não bastasse, no finalzinho de tudo, alguém diz, olha o Filho de Deus que está morrendo na cruz. Aí os judeus dizem, se este é o Filho de Deus, então que o sangue dele caia sobre nós e sobre as nossas gerações. E o sangue de Jesus está caindo até agora na cabeça dos caras. Por isso que o judeu não tem paz. Só Hitler matou 6 milhões de judeus. Se não fosse a promessa que Deus fez a Abraão,
não tinha mais judeu na face da terra. Mas porque Deus vela para cumprir a palavra, ainda tem muito judeu na face da terra. Deus falou para Abraão, para o amigo dele: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sim ou não? Continuando. Qualquer que morar nessa terra desfalecerá, perderá as forças, enfraquecerá. E é o que está acontecendo. Aconteceu naquela época, está acontecendo nos dias de hoje. Agora fala dos animais do campo, as aves do céu e até os peixes do mar serão tirados. E isso está acontecendo hoje cada vez mais. Os animais do campo estão acabando, os animais selvagens estão sendo destruídos a cada dia, as aves do céu estão sendo destruídas a cada dia, e os peixes do mar estão sendo tirados a cada dia. Sim ou não? Coisa que foi falada há 2.700 anos. Nós estamos com um problema sério. Nós estamos com um problema sério em São Paulo e Grande São Paulo, e inclusive no ABC, que é a falta de água. Água é o bem maior para o meu organismo e para o seu organismo. Água hidrata o meu corpo, hidrata o teu corpo. E o ser humano sem água não é nada. Eu falava isso há 5 anos atrás. Vai chegar um dia que um copo de água vai custar mais que grama de ouro. Vai chegar um dia que para você tomar água você vai ter que ter dinheiro, muito dinheiro, senão não toma água. E esse dia está mais perto do que nunca. Deu uma chuva aí de 2 dias aqui em São Paulo. Quantos dias foi? 2 dias, 3? 2 dias, né? 2 dias. Mas 2 dias não é suficiente para encher a represa Billings. Quem conhece a represa Billings, aí levante a mão. Você viu o tamanho da represa Billings quando está cheia? Você viu o tamanho dela? Parece até que é o mar, né? Quem passa lá fala, ué, o mar tá em outro lugar agora? Tão gigante que é. Passa lá na represa Billings para você ver como é que está o negócio. Ali tem água. Aos olhos humanos, aquela água não acabava nunca. Ao meu olho, ao seu olho, aquela água não acabava nunca, sim ou não? Mas acabou. Tem 8%, menos de 8%. E 8% não é nada para uma cidade igual São Paulo, sim ou não? Então nós estamos vivendo já a época do caos que Deus falou na palavra. E muitos estão desapercebidos. Versículo 4. Todavia, agora a palavra é direcionada para o povo de Deus e também para os sacerdotes. Todavia, ninguém contenda. Contenda, nesse caso, significa debate, luta, peleja. Ninguém defende a palavra de Deus, ninguém defende a vontade e o querer de Deus, é o que o profeta está falando. Nem qualquer repreende. Porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. O povo quer isso do pastor, o povo quer aquilo do pastor, quer que o pastor faz isso, quer que o pastor faz aquilo, mas o povo não quer obedecer à palavra de Deus. Pastor faz isso, o pastor faz aquilo. E muitas vezes eu e você, mesmo eu sendo pastor, ou caso tenha outro pastor aqui, mesmo eu e você sendo pastor ou obreiro, nós precisamos de depender a cada dia do nosso Deus. O pastor faz a parte dele, você faz a sua parte e a vitória é nossa em nome de Jesus. Versículo 5. Por isso cairás de dia, está falando aqui do povo de Deus, versículo 5. Por isso cairás de dia e o profeta contigo cairá de noite e destruirei a tua mãe. Então aqui está dizendo o seguinte: por isso o povo de Deus cairá durante o dia, e o profeta, o pastor e o sacerdote cairá durante a noite, e eu destruirei a tua mãe. Tua mãe é Israel, é a pátria. Deus estava falando para o povo que ia acontecer. Essa palavra foi liberada na época de Jeroboão, pelo profeta Oséias, mas ela aconteceu 30 anos depois dessa palavra. E o povo não tomou posse, então 30 anos depois, da época de Jeroboão, o povo foi dispersado, o povo foi levado cativo, e o povo de Israel vem sofrendo até os dias de hoje. Israel, naquela época,
não era considerada nação, era considerada povo. Israel só foi oficializado nação em 1948 pelas Nações Unidas, que oficializou Israel como nação. Aleluia. Glória a Deus. Até 1948, Israel era considerado somente povo. Só em 1948 que Israel foi considerado nação. E isso aconteceu desde a época de Salomão. Mas eu não vou falar disso não, senão a gente não vai embora hoje. Continuando. Versículo 6. O meu povo, agora é o versículo chave da leitura. O meu povo foi destruído, Deus falando, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então vamos lá. Rejeitaste o conhecimento. O povo foi destruído porque rejeitou o conhecimento. O povo está sendo destruído porque continua rejeitando o conhecimento. E cadê o conhecimento? Está aqui na minha mão, está aqui na tua mão. Está aqui comigo, está aí contigo. O conhecimento está aqui. Então Deus fala que o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Conhecimento do quê? De Deus, da palavra. E aí ele continua dizendo: a falta do conhecimento pessoal de Deus destruiu o povo de Israel, ou seja, o povo de Deus. A falta de conhecimento de Deus continua destruindo o povo de Deus aqui na terra, que não toma posse nem observa a palavra de Deus. Não porque tal conhecimento se achasse fora do alcance do povo de Deus, de Israel, mas porque rejeitaram. Ou seja, na época do profeta Oséias, já tinha a palavra de Deus. Na época do profeta Oséias, já tinha o Pentateuco, já tinha o livro de Salmos, né? Já tinha Provérbios, já tinha o livro de Jó, que é o mais antigo da palavra. Já tinham vários livros, principalmente o Pentateuco, que foi direcionado primeiramente aos judeus. Primeiramente o Pentateuco foi direcionado aos hebreus. Então já tinha a lei para eles observarem. Só que aqui nós lemos na palavra que o povo de Deus não observavam a palavra de Deus e ainda andavam na contramão da palavra de Deus. Aí que é o X da questão. Aí que é o X da questão. O povo rejeitou o conhecimento, ou seja, o homem de Deus, eu vou chegar daqui a pouco lá, o sacerdote falava a palavra de Deus, mas ele não falava do jeito que Deus mandava ele falar. Ele falava do jeito que ele sabia que o povo queria ouvir. E Oséias não. Oséias falava exatamente do jeito que Deus mandava falar. Então, por isso que vem a palavra dizendo que o meu povo rejeitou o conhecimento e o meu povo está sendo destruído porque rejeitou o meu conhecimento. E aí diz que o conhecimento estava ao alcance do povo de Deus, estava ao alcance dos hebreus, mas eles não queriam nem saber de tomar posse da palavra de Deus e de obedecer à palavra de Deus. E aí, deliberadamente, ou seja, em concordância, em resolução entre eles, eles rejeitaram a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, Deus disse, melhor dizendo, eu também os rejeitarei. Quando eu sei o que eu posso fazer e eu não faço, Deus se agrada de mim, sim ou não, pessoal? Quando eu sei qual é o caminho que eu devo trilhar e eu não trilho, o Espírito Santo de Deus está comigo, sim ou não? Não. É difícil entender isso? Não é fácil. Então por que a gente não faz? Se é fácil, por que não faz? Pensa nisso. Continua. Não são poucos, daqui a pouco eu vou ler o 7. Não são poucos os crentes que por não conhecerem a palavra de Deus estão sendo destruídos pelos costumes mundanos.
Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, que às vezes a pessoa está falando em língua estranha na igreja e está endemoniada. A pessoa dá a impressão que está cheia do Espírito Santo, mas está endemoniada. Na congregação um dia tinha uma mulher falando em línguas. Eu achei estranha aquela língua. Eu falei, essa deve ser a língua do cão. Comecei a chegar perto dela. Fui chegando perto dela. E ela estava rodopiando na congregação. Primeiro, isso aqui não é centro de macumba, não. Isso aqui é casa de oração, casa de Deus. Então fui chegando perto dela. Ela começou a olhar meio esquisito para mim. Nunca tinha visto aquela mulher. Aí Deus falou, coloca a mão na cabeça dela. Peguei e fiz assim, ó. Pum, mas não deu nem tempo de falar, sai em nome de Jesus. Eu só coloquei, a mulher caiu no chão e começou a gritar, igual um louco, igual uma louca. Parecia um leão brabo. E tinha uns crentes que estavam limadinhos já também, já. Vendo o movimento daquela mulher endemoniada, tinha uns crentes que estavam entrando no reteté de Jeová também. Cuidado, hein, meu irmão. Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado, tá? A Bíblia diz que nos últimos dias, e esses são os últimos dias, muitos virão em nome de Deus, mas não são de Deus. E muitos virão até mim e a você vestidos de lobos, ou melhor, de cordeiros, mas por dentro são lobos devoradores. E esses dias já são hoje. Vou contar uma história para vocês, que Deus coloca no meu coração. Um certo pastor de uma grande denominação, que não posso falar porque é antiético, alguém pensa que pode vencer o mal. Não vence não, tá? Eu já cansei de ouvir crente falando assim, o diabo está debaixo do meu pé. Está aqui, ó. Olha, eu estou pisando na cabeça do diabo. Não faz isso, meu irmão. Jesus já pisou na cabeça do diabo. Você não precisa pisar na cabeça do diabo. Só precisa de obedecer a palavra. Jesus já pisou na cabeça da serpente. Aí o cara fala, o diabo está debaixo do meu pé. Está aqui, ó. Eu estou pisando, vamos pisar na cabeça dele, igreja? A igreja, todo mundo, pisar na cabeça da serpente e pisa. Mas Jesus já fez isso, é pisar de novo. Aí o cidadão falava essas coisas. Um belo dia, num culto pentecostal, cheio de poder de Deus, ele disse, hoje eu estou com tanta unção, hoje eu estou com tanto poder de Deus na vida, que se eu encontrar com o diabo, hoje eu desço o reino nele. Se eu encontrar com o diabo, hoje eu quebro ele no pau. Ok, acabou o culto. O cidadão foi lá para o escritório dele, e graças a Deus que foi dois diáconos de fé lá, juntamente com ele no escritório, senão ele estava morto. Foi 2 diáconos de fé com ele para o escritório. Daqui a pouco chegou um cidadão bem vestido, elegante, bonitão. E aí chegou lá na frente da porta do escritório dele e falou assim, o senhor me chamou? O cara assim, chamei, não te conheço? Não, mas o senhor me chamou, se o senhor falou que era para eu vir aqui no final, que o senhor hoje estava cheio da unção, que o senhor desceu a marreta em mim, desceu o couro em mim. Então eu vim aqui para o senhor me dar o couro em mim, que eu sou o próprio diabo. Quando ele falou isso, o cara desmaiou lá na mesa dele, ó. O pastor, ó, virou com as 4 rodas para cima. Se não tivesse 2 diáconos de oração, o diabo tinha matado aquele pastor naquele dia. O diácono falou assim, sai em nome de Jesus! Pum! Na frente dos caras. Ficou só o cheiro de enxofre. Eu e você não podemos nada, quem pode é Jesus de Nazaré. Eu e você não temos força para nada, quem tem força é Jesus. É o Espírito Santo de Deus que está na congregação. Por isso que Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se eu e você tomarmos posse da palavra de Deus, aprendermos a palavra de Deus, e o que Deus manda eu fazer, eu faço. O que Deus manda eu não fazer, eu não faço. E obedecer a Deus, aí sim, se o diabo entrar, vai ser repreendido em nome de Jesus. Senão eu estou para lhe dizer que ele sobe no púlpito e traz a pregação da noite, ele que prega. Não acredito. Quer ver um negócio?
Quem já ouviu falar de Lana Rhoder? Todo mundo já ouviu falar de Lana Rhoder? Uma mulher que era usada por Deus. Sim ou não, pessoal? Gravou vários DVD. Ela pregou várias vezes no Gideão. Pregou em várias igrejas, em vários templos. Será que não tinha nenhum crente para identificar que essa mulher era serva de Satanás? Ou você acha que ela virou lésbica do dia para a noite? Não, a semente tinha sido plantada, ela vinha cultivando durante muitos anos, até ela tomar força e coragem para fazer o que fez. Cadê os gideões? Cadê os homens de Deus? Cadê os atalaias de Deus? Ninguém percebeu que ela era serva de Satanás. Ninguém percebeu. Está aí a prova que nós precisamos verdadeiramente receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ninguém percebeu isso, meus irmãos. Aí esses dias, há 2, 3 anos, ela se casou com uma outra pastora. Pastora Lana Rhoder está casada com uma outra pastora. Vocês acham que isso é normal, sim ou não? Não é normal. Mas eu quero falar para vocês que a igreja da pastora Lana Rhoder está assim de gente lá, ó. Não pensa que está vazio, não, está assim de gente. Não teve nenhum crente para descobrir que essa mulher era lésbica? Cadê o povo de Deus? Cadê a visão dos céus? Cadê? Versículo 7. Isso que eu estou falando aí, você pode pesquisar na internet, você tem todas essas informações, tá? Versículo 7. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Aqui está falando o seguinte, como o povo de Deus cresceu, como o povo hebreu cresceu, assim contra Deus eles pecaram. Cresceu em número e cresceu também em pecado. E eu mudarei essa honra, essa prosperidade, esse tempo de paz em vergonha. Você quer maior vergonha do que você ser tirado da sua pátria à força e ser levado para uma outra nação como escravo? Quer maior vergonha que essa, meu irmão? Imagina você, os Estados Unidos entra aqui no Brasil e toma posse de todo mundo e a partir de agora é comigo, a gente manda em tudo e cala a boca e vocês são meus escravos. Seria bom para vocês, sim ou não? Mas por que aconteceu isso, pastor? Porque Deus avisou através da boca do profeta Oséias e eles não acreditaram na palavra do homem de Deus. Continuando. Alimentam-se do pecado do meu povo. Ou seja, o povo está pecando, o povo está fazendo as coisas erradas e o sacerdote, aquele que tinha que fazer alguma coisa, não está fazendo nada. E da maldade dele tem desejo ardente. O povo está pecando, está andando na contramão da palavra, e o sacerdote que foi levantado por Deus para falar a palavra, não fala porque ele tem medo do que pode acontecer. Eu falar a verdade, eu falar a palavra de Deus do jeito que ela é, eu não. Os crentes me dão um coro no final. Eu estou aqui para massagear a ego de crente. Eu estou aqui porque aqui é o templo igual da Seixonoê. Aqui tudo é lindo, aqui tudo é maravilhoso, o céu é colorido, e tudo é colorido, e tudo é love, nada disso. No mundo tereis aflições, foi o que Jesus disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Estamos em guerra, meu irmão. Não tem nada de colorido, não. É preto e branco. Não tem nada de férias, de festa, não. O caminho é estreito, a porta é estreita. E são poucos que encontram esse caminho. E são poucos que encontram essa porta. Mas largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição. O caminho é estreito. O caminho é de oração. O caminho é de perseverança, o caminho é de meditação, o caminho é de consagração, o caminho é de jejum, o caminho é estando na presença de Deus, tomando posse. O caminho é estreito, mas quem vencer receberá a coroa de vida eterna.
Versículo 9. Por isso, como é o povo, olha o que o profeta diz. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhes darei a recompensa das suas obras. Misericórdia. Deus fala, assim como é o povo, também é o sacerdote. Eu visitarei tanto um quanto o outro, e darei a recompensa tanto de um quanto de outro. Se a recompensa é porque você é de Deus, porque você persevera, porque você medita na palavra, porque você está interessado em ganhar almas para Jesus, porque você está fazendo o seu melhor, a recompensa é grande e vem das mãos de Jesus. Mas se você anda na contramão da palavra, tem recompensa também, mas essa recompensa não é boa, não. Essa recompensa não é boa. Não é boa. Queira outra recompensa. Continuando aqui. Escutem, ao invés do sacerdote guiar o povo pelo caminho da verdade e da justiça, os sacerdotes diziam aos israelitas apenas o que eles queriam ouvir. Eu já falei sobre isso. Então o sacerdote, ao invés de falar o que Deus mandou, ele falava somente aquilo que não ia trazer problema para ele. E nos dias de hoje, é diferente esse negócio, sim ou não? O pastor fala apenas aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque se ele começar a falar algumas coisas, então as pessoas falam, não, esse pastor não é de Deus, não. Essa palavra aí não é de Deus, não. A palavra de Deus, ela não é para fazer, é para deixar a gente contente, feliz, né? Falar que eu vou ganhar um carro, que eu vou ganhar uma casa, que eu vou conseguir, esse ano, conseguir meu namorado, uma namorada, esse ano eu vou ficar noivo, esse ano eu vou ficar rico, né? Esse ano aqui, essa é a palavra de Deus. Essa palavra do pastor não é não, essa é dele, é da carne, essa é da carne. Uma certa ocasião, Jesus deu uma palavra tão forte, e foi saindo do mais velho ao mais novo, foi saindo da presença de Jesus. E de repente Jesus olhou, só tinha ele e os 12. Jesus olhou para os 12 e falou assim, vocês, não vai acompanhar os caras não? Vocês não vão embora também não? Aí nessa hora Pedro foi feliz, glória a Deus pela vida de Pedro. Senhor, para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pedro foi feliz nessa fala, sim ou não? Então diz aqui, a classe sacerdotal não lhe censurava os pecados, por isso Deus castigaria tanto os líderes espirituais quanto o povo. A profecia de Oséias foi a última tentativa de Deus em levar Israel a arrepender-se da idolatria e iniquidade. Iniquidade são as obras da carne. Antes que ele entregasse a nação ao seu pleno juízo. Deus deu uma chance para o povo. Deus deu uma chance. Deus abriu a boca do profeta Oséias para falar para o povo de Israel. Mas o povo não ouviu. 30 anos depois, eles foram entregues na mão do inimigo. Continuando. O livro de Oséias foi escrito com o objetivo de revelar, primeiro, que Deus conserva o seu amor pelo seu povo e deseja resgatá-lo da sua iniquidade. Segundo, que consequências trágicas acontecem quando o povo persiste em desobedecer a Deus e em rejeitar-lhe o seu amor redentor. Quando você rejeita a Deus, agora nos tempos de hoje, quando você rejeita a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, então esse homem e essa mulher, com certeza, está em maus lençóis, com certeza. A infidelidade do povo de Israel era que o povo deixava de obedecer à palavra de Deus e ia após outros deuses. Por isso, Deus os entregava nas mãos dos inimigos e toda a nação sofria. E nós, a cada dia, precisamos conhecer a palavra de Deus para o agradarmos. Irmão, o diabo também sabe disso. Quando eu chego na minha casa, na noite, eu gosto da palavra de Deus à noite, eu gosto de estar no silêncio, ou à noite ou bem de manhãzinha. Sabe aquela hora que você escuta até, se passar um mosquito, você escuta o bater das asas do mosquito? É nessa hora. Porque isso dá a palavra de Deus, com um montão de blá 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 na orelha, não dá não. Né?
Então eu gosto dessa hora que tá tão forte o silêncio que você escuta até aquele zunido do ouvido, né? Quando está muito silêncio, não escuta um barulho no ouvido, parece que está um negocinho assim, parece que tem um mosquito lá dentro. Então, essa hora de silêncio, essa hora que eu gosto de estudar. Silêncio absoluto. Então, na madrugada, às vezes 3 horas da manhã, eu levanto para orar e Deus me dá uma palavra. E hoje é dia, né, de falar diferente. Geralmente faz pregação pentecostal, mas hoje não. Hoje é dia de escola bíblica, de seminário de escola bíblica. Por isso estou falando diferente. Ok. E quando você fala na palavra de Deus, muitas vezes eu estou lendo o texto na palavra de Deus e Deus está falando comigo tão forte, mas tão forte, e eu começo a chorar na presença de Deus. E eu estou sozinho. Não teve um glória a Deus, não teve um aleluia, não teve um reteté de Jeová. Nesse exato momento que Deus está falando comigo, através da palavra, a mensagem de Deus está sendo colocada na minha mente e no meu coração. E nesse exato momento, eu glorifico e exalto a Deus pela palavra que Ele liberou. Não precisou de oração, não precisou de um profeta colocar a mão na minha cabeça, nada disso. Toda vez que eu vou ler a palavra, eu falo, Espírito Santo de Deus, fala comigo através da palavra. E toda vez Ele fala comigo através da palavra. Olha, para encerrar aqui, o povo ia após outros deuses e Deus entregava o povo nas mãos dos inimigos. E nós a cada dia precisamos conhecer a palavra de Deus para o agradarmos. Que quando eu estudo a palavra de Deus, eu estou agradando a Deus. Deus olha para mim, Deus olha para você e fala, puxa vida, o meu servo, a minha serva se preocupa verdadeiramente com a minha palavra. E estamos mais e mais próximos dele, de Deus, porque os dias são maus e o nosso adversário, o diabo, anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E se você conhece e obedece a palavra de Deus, ele não pode fazer nada com você, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Aí entra aquela coisa espiritual que eu falei, você não vê. Mas se eu obedeço a Deus, se eu obedeço a palavra de Deus, eu não vejo. Mas tem um anjo que me acompanha 24 horas para me proteger e me guardar nessa terra. E precisa dessa presença de Deus. Jesus disse, isso aqui foi Jesus quem disse. Jesus falou para a mulher samaritana, mas serve para mim e para você nesta noite. Mas a hora vem, mulher, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Essa é a hora. Quer adorar a Deus? Toma posse da palavra de Deus. Quer adorar a Deus? Toma posse no seu espírito da palavra de Deus. Quer adorar a Deus? Faça culto racional a Deus, porque Ele se agrada de culto racional. Deus não quer culto emotivo. Deus quer culto racional. Ah, está todo mundo dando glória a Deus, eu vou dar também. Está todo mundo falando em línguas, eu falo também. Não, não. Deus quer culto racional. É esse que Ele aceita e essa é a vontade, o querer de Deus. Jesus disse, para mim e para você nesta noite, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não tem outro jeito, pessoal. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Para finalizar, eu quero que você abra a palavra de Deus aí em 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Para finalizar. Eu tive que passar por cima de um monte de informação, porque senão a gente não ia embora hoje não. Só para finalizar, eu não vou comentar, só vou ler devagar. Eu quero que você também leia comigo e entenda o que está escrito nessa palavra em nome de Jesus. 2 Timóteo 3,
do versículo 14 ao 17. Glória a Deus. E eu peço que você coloque de pé nesse momento, por favor, em nome de Jesus. 3, do 14 ao 17. Essa palavra o apóstolo Paulo escreve para Timóteo. Timóteo é um cooperador, é um evangelista que ajuda Paulo na obra missionária. Então Paulo escreve para Timóteo da seguinte forma, 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Tu, porém, Timóteo, todos acharam aí? 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, todos acharam sim ou não? Se não achou, escute. Tu, porém, permanece, Timóteo, naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, Timóteo, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir. A palavra redarguir significa responder, argumentando, replicar. Então, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Entendeu o mistério da palavra, sim ou não? Quem conhece a palavra, quem aprende as sagradas letras, ela é inspirada por Deus para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, nós devemos fazer isso e continuar a cada dia na presença do nosso Deus. Hoje é um culto diferente, né? E Deus deu uma palavra diferente também. Eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra que fale de Oséias. E aí eu acrescentei alguma coisa no final para ver que o foco da palavra é o mesmo. O que Oséias falou, Jesus falou, com outras palavras, mas falou. O que Jesus falou, o apóstolo Paulo falou, complementou com outras palavras, mas falou. Ou seja, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é endereçada a mim e a você. Tome posse da palavra em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluias. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor.